Oi, gente, meu nome é Luiz e hoje a gente vai continuar com o estudo das relações métricas do triângulo retângulo. Na aula passada, a gente provou, nessa figura base da gente, que é um triângulo retângulo com altura, que b ao quadrado é igual a a vezes n e que c ao quadrado é igual a vezes m. Essas foram as duas primeiras relações métricas que a gente conseguiu dessa figura aqui. E essas relações métricas, vocês devem lembrar, vêm das semelhanças que tem dentro dessa figura, Todos esses três triângulos, esse triângulo retângulo e o triângulo retângulo grandão, são semelhantes, porque todos têm ângulos alfa, 90 menos alfa e 90. Então, todos três são semelhantes. Então, usando essas semelhanças, a gente consegue as relações métricas. Tem muitas relações métricas, porque tem várias proporções que você pode usar como semelhança. A gente provou essas duas e fez uma aplicação bem elegante, você deve lembrar, que foi a prova do Teorema de Pitágoras. E hoje a gente vai provar mais uma e também fazer uma aplicação. Então vamos lá. Depois dessas duas, a gente tem mais uma relação métrica, que vai ser a altura do triângulo ao quadrado é igual a m vezes n. A gente vai provar isso. Então vou escrever aqui para a gente não esquecer. A altura do triângulo ao quadrado é igual a m vezes n. Então, agora que eu já te disse qual é só questão de encontrar qual a semelhança que vai conseguir aquilo. Então, a gente vai usar, nesse caso, a semelhança dos dois triângulos pequenos. Então, vamos escrever aqui, como o triângulo, aqui é esse vértice que a gente chamou de H da outra vez, HBA é semelhante ao triângulo HAC, de novo, porque todos os ângulos são iguais, HAC, a gente vai ter o seguinte, vamos pegar o cateto virado por 90 menos alfa, que é o AH, e dividir para o cateto virado por 90 menos alfa no outro triângulo, que é o BH. Isso vai ser igual à razão entre os outros catetos, que no caso é o virado para o alfa, HC, e o virado para o alfa, AH. Agora a gente vai substituir os nomes que a gente deu, AH e AH são H, e o BH é M, e o HC é N. Então, tudo certinho, do jeito que a gente queria. Então, vai ficar HBHM é igual a N, vamos aumentar a perninha do H aqui para diferenciar do N, sobre H. E essa é exatamente a relação que a gente queria. Isso implica que H ao quadrado é igual a M vezes N. E agora a gente vai ver que essa relação métrica tem uma coisinha um pouco especial, que a gente pode concluir com uma coisa sobre esses três pontos se a gente não tem essa relação. Agora que a gente provou a nossa terceira relação métrica, vamos ver algumas coisas interessantes relacionadas a ela. Uma delas é, vamos pegar três pontos não colineares no plano. Não colineares para formar um triângulo, certo? E agora vamos fazer que nem na nossa relação métrica. A gente vai ter o lado BC aqui embaixo e a gente vai projetar o terceiro vértice nesse lado. Como se fosse a altura do triângulo. Certo? A gente viu que se esse triângulo inicial ABC era retângulo, então, se o triângulo ABC é retângulo, então, a gente tem que a altura dele ao quadrado vai ser igual a, essa projeção a gente chamou de H, vai ser igual a BH vezes HC. Foi a relação que a gente acabou de provar. Então, AH ao quadrado é igual a BH vezes HC. Certo? E daqui surge uma pergunta meio natural, que é, será que vale a volta? Será que se AH ao quadrado é igual a BH vezes HC, então o triângulo é retângulo? Então vamos fazer essa pergunta.
Se a gente começar com AH ao quadrado, tipo, a gente marcou os pontos no plano, aqui, A, B, C, eu desenhei a reta e projetei. E aí eu medi e verifiquei que AH ao quadrado é igual a BH vezes HC. Isso significa que o triângulo ABC é retângulo? Vamos ver. Isso indica que o triângulo ABC é retângulo? Ops. Certo? Então a gente não sabe ainda se essa implicação é verdadeira. Então a gente vai ter que fazer meio que o caminho inverso e ver se é verdade. Então, dessa relação métrica que a gente tem, que não é do triângulo retângulo a princípio, é só uma relação métrica, a gente tira, ó, isso daqui implica que AH sobre BH é igual a HC sobre AH. E isso é bom, isso é interessante, porque ó, o que ele está me dizendo? Que AH sobre BH é igual a HC sobre AH. Só que o ângulo entre esses dois segmentos, né, entre esse e esse, é igual. Então isso é um caso de semelhança. Então isso mais o ângulo AHC igual ao ângulo AHB, né, implica isso, somado com o ângulo AHC ser igual ao ângulo ABHA, essas duas coisas somadas implicam que o triângulo ABH é semelhante ao triângulo, né, ABH CHA. Certo? Então agora eu vou desenhar aqui os triângulos que a gente sabe que são semelhantes. Né? Esses dois triângulos são semelhantes. Então isso implica que esse ângulo é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse. Mas olha, alfa, beta, 90. Como a soma é 180, alfa mais beta é 90. Logo, o nosso ângulo lá de cima, o BAC, é alfa mais beta igual a 90. Então isso vai implicar que o triângulo ABC é retângulo. Então, é verdade sim a volta. Se a gente só tem a relação métrica, ainda não do triângulo retângulo, na verdade ela é uma relação métrica do triângulo retângulo também. Então a gente acabou de provar isso aqui. Certo? Então vamos expandir um pouquinho essa conclusão que a gente chegou, tá? A gente concluiu agora que se a relação métrica é satisfeita, então o triângulo é retângulo, certo? Mas e se, vamos pegar 3 pontos de novo, A, B e C, todos não colineares, né, para formar um triângulo. E projetar, claro. E se acontecer de AH, né, a altura do triângulo, ser maior do que BH vezes HC? O que é que a gente pode dizer sobre o triângulo ABC? Tá? E na verdade, isso é simples, porque se isso daqui, AH ao quadrado, é maior do que BHHC, vai existir um ponto A0 aqui, nesse segmento, que vai ser exatamente igual a H0 ao quadrado, igual a BH vezes HC. Certo? E se, vamos botar esse igual bonitinho, e se isso é igual, a gente acabou de concluir que o triângulo vai ser retângulo. Então implica que o triângulo A0, B, C é retângulo em A0. Foi o que a gente provou. Tá?
Então, quando a gente traçar esse triângulo aqui, ele vai ser retângulo. Certo? E isso vai implicar que o nosso triângulo original tem esse ângulo, que a gente estava se perguntando se esse ângulo era reto, né? Era sempre a nossa pergunta. Então, o ângulo do triângulo original BAC, isso vai implicar que o ângulo BAC é agudo. Por quê? Porque, olha só, esses dois, vamos desenhar um pouquinho aqui, ó. Vamos marcar esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Esse ângulo, mais o outro ângulo do triângulo, formam 180, a gente já sabe. Mas também aqui, ó, esse ângulo do triângulo, mais esse ângulo aqui de fora, também formam 180, né? Porque eles estão na mesma reta. Então, esses dois ângulos somados dá 180. Então, é porque o beta mais o alfa é igual a esse ângulo aqui de fora. Então, aqui é beta mais alfa. Certo? E aqui, ó, vamos chamar de beta 1 e alfa 1. Certo? Pelo mesmo motivo, aqui vai ser alfa 1 mais beta 1. Certo? Então, a gente tem o quê? Que alfa mais beta mais alfa 1 mais beta 1 é igual a 90 graus. Logo, o beta mais o beta 1 vai ser igual a 90 menos alfa 1. Logo, ele vai ser menor do que 90. Certo? Porque esses dois pontos, pela nossa suposição, são diferentes, né? Então, esses ângulos alfa e alfa 1 são positivos. Logo, isso daqui é menor do que 90 graus. Que era o que a gente queria, né? BAC é agudo. E é isso.